Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, a aula hoje é sobre capacitores, tá? Ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é um capacitor, que é um armazenador de energia, vamos entender primeiro o que é uma capacidade elétrica, tá? Tem uma relação entre Q e V, que eles estão numa relação diretamente proporcional aos dois, tá? O que quer dizer isso? Que quando você tem, eu peguei um exemplo aqui de um, de um condutor onde eu vou armazenar energia, que seria meu raio, tá? Olha só. Então, eu vou encher isso aqui de carga. Vamos supor que eu vou encher de cargas positivas. Eu sei que se for um condutor, as cargas ficam na superfície, não é isso? Lembra? O potencial, ó, na superfície é igual, não tem movimento de carga, condutor e equilíbrio eletrostático. Lembra disso? O campo elétrico interno é nulo e o potencial do centro até a superfície é constante. Quando você analisa que você vai aumentando a carga, cara, ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de carga de um condutor, ele vai aumentando também o seu potencial, tá? Numa grandeza diretamente proporcional. Como assim, professor? Se você tiver Q e V, onde se você dobra a tua carga, dobra teu volts. Se você multiplica a tua carga por 3, você multiplica teu volts por 3, tá? Então quer dizer que eles são grandezas diretamente proporcionais, né? E como é que eu represento duas grandezas diretamente proporcionais? Tem que ser igual a uma razão e essa razão tem que ser igual a uma constante. Que no caso, a constante vai ser chamada de C, de capacitância ou capacidade de armazenar carga, tá? Então essa constante, então eu posso escrever que a razão Q sobre V é igual a C de capacitância. Então eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, onde a tangente da inclinação dessa reta me dá a constante, né? Que no caso a constante é a capacitância, tá? Então a capacitância é a capacidade de armazenar carga. A unidade de capacitância vai ser carga em coulomb, né? E V de volts, né? Coulomb por volts, tá? Isso aí também pode representar pelo F. F de Farad, tá? Farad, não de Faraday, tá? Toma cuidado, tá? É Farad, né? Porque teve uma questão aí do aluno meu, que realmente as unidades, né, de resistor, ohms e tal, a unidade de capacitância estava Faraday. Cara, e eu tinha chamado a atenção nisso, ele não marcou, tá? Não é Faraday, é Farad, tá? Olha só. Então essa capacidade, agora surge uma nova equação, onde a capacitância é uma relação entre Q sobre V. Professor, o que acontece com esse C se eu dobro a carga? Acontece nada, porque obrigatoriamente você vai ter que dobrar o volts. Entendeu? Professor, o que acontece com esse C se eu dividir a carga por 2? Acontece também nada, porque o volts vai dividir por 2. Eles são diretamente proporcional. A capacitância ela é uma constante nessa situação. Como eu tenho um condutor esférico, eu vou fazer assim, ó. Lembra que potencial, ó, vou até mudar de cor. Potencial não é K, Q sobre D, KQ sobre R. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar C é igual a Q dividido pelo V. Mas o V é KQ sobre R. Então, KQ sobre R. Tá vendo? Você cancela isso aqui, aí você conserva e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a capacitância de um condutor esférico, ela só depende do raio do condutor e da constante, que é 9 vezes 10 a nona. Tá? Então, aqui, se for esférico, a capacitância é simplesmente o raio dividido pela constante. Cara, geralmente, quando você fala em capacitância, capacidade de armazenar, você usa a unidade Farad, né? Mas não Farad, não 1 Farad. Cara, a capacitância de 1 Farad é muita energia armazenada. Você fala microfarad, você fala nanofarad, picofarad, tá? Que nano é 10 a menos 9, pico é 10 a menos 12.
entendeu? Micron é 10 a menos 6, tá? Porque um farad, olha só para vocês terem uma noção aqui, ó. Pega essa equação que a gente acabou de deduzir, capacitância, vamos supor que eu vou analisar uma esfera, tá? Então, qual que seria o raio dessa esfera, a dimensão dela, para eu ter um farad? Quer ver? Vamos lá? Olha só. Então, para eu ter um farad, o raio eu não conheço. Quanto vale o K? O K vale 9 vezes 10 a nona no vácuo, né? Então, cara, para você ter um farad, você teria que ter uma esfera para acumular uma carga de 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona metro, cara. Tá vendo aqui? Tá? Se você tiver uma esfera de 9 vezes 10 a nona metro, agora você imagina o tamanho da esfera, você teria um farad, tá? Então, quando o cara falar farad, ele vai falar nanofarad, microfarad, milifarad, ok? Joia? Então, surgiu agora que a relação Q sobre V me dá o C. Esse C, cara, ele está ligado aí ao capacitor. Agora dá uma olhada aqui nisso aqui. Vamos lá? Ó, o capacitor é um dispositivo para armazenar energia elétrica. Armazenador de cargas. Ele armazena, ó, cargas. Tá? Como é que ele é formado? Ele é formado. Ó, como que você vai encontrar? Se você pegar um circuito elétrico, você vai ver esse cilindro aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó, no circuito. Esse cilindro. Isso são capacitores. Aqui tem uma bobina e tal. Interessa o cilindro, tá? É um capacitor cilíndrico. Pode ser esférico, pode ser cilíndrico, ou pode ser plano. A gente vai estudar o plano, tá? O que é o capacitor plano? Você tem duas placas paralelas carregadas, ó. Então você tem duas placas paralelas carregadas, ó. Isso aqui é um capacitor. O gerador é diferente. Um é pequenininho e o outro é maior, porque um é maior potencial, o outro é o menor potencial. Aqui não, essas placas, essas armaduras, elas são paralelas de mesmo tamanho. Uma placa é positiva e uma placa é negativa. Então, uma vai ter carga mais que e a outra vai ter carga menos que, tá? Aí, se a gente for analisar esse capacitor plano, que é um armazenador de carga, né? Ele é formado por duas placas, ó, áreas, né? São as áreas das armaduras, uma distância entre essas placas e aqui no meio você tem um dielétrico. O dielétrico é o isolante, tá? É o isolante que você coloca entre as duas placas, tá? A gente vai entender por que esse isolante. Professor, então, o capacitor de placas paralelas são duas placas, né? Uma com carga mais que, uma de carga menos que, isso, com uma certa área A, uma distância entre elas e entre elas um isolante, tá? Aí, como é que eu vou calcular essa capacitância? A capacitância ela vai depender do E vezes o A dividido pelo D, tá? EA sobre D, tá? Onde o A representa a área das placas, né? Isso, né? Só pegar aqui um valor, tá? O A é a placa, o dielétrico é o isolante, ó, tá? Que é colocado entre as duas placas, que é esse valor de E, que no vácuo ele tem um valor, tá? 8,9 vezes 10 a menos 12, tá? Farad por metro, no vácuo, tá? A é a área das placas, vai ser dada em metros quadrados. D é a distância entre as placas, que é dada em metro, né? E a capacitância, a gente sabe que vai dar uma unidade, que é de F de Farad, tá? Pessoal, então presta atenção aí numa coisinha. O capacitor é esse negocinho aqui, ó, tá? Esse cilindro. Quando você compra o capacitor, já vem escrito lá, por exemplo, 2 microfarad, tá? Então, quer dizer,
Esse 2 microfarads você vai colocar num circuito. Cara, eu não consigo alterar um capacitor se eu mexer na voltagem do circuito, tá? O que eu posso alterar? A única maneira que eu tenho de alterar um capacitor é mexer, ó, ou no isolante que está entre essas placas, ou na área das placas do capacitor, ou na distância entre eles, tá? Então, quer dizer, eu quero mexer no capacitor, troca o isolante, altera a área ou altera a distância entre as placas. Fora isso, você não altera a capacitância, tá? Então, quer dizer, se eu quero um capacitor, ó, um capacitor legal, tá? Esse capacitor, ele vai carregar, eu quero um capacitor que carregue maior quantidade de energia, tá? Então, que tenha maior capacitância. Como é que ele seria? Ele teria que ter um bom isolante, ó, coloca um bom isolante, né, que é o dielétrico, coloca ele com bastante área, tem que ter muita área, e ele tem que ter pouca distância entre as placas, né? Porque a capacitância e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Aqui você teria um bom capacitor. Por que ele faz assim, ó, tipo um cilindro? Porque ele vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, ó. Uma placa positiva, uma placa negativa, um isolantezinho, e aí ele vai enrolando. E aí ele forma um cilindro, tá? Mas se eu cortar esse cilindro, você vai ver que a área dele é bem grande, cara, ó, tá? Então você vai ter muita área num espaço pequeno. Aí você tem ele no formato cilíndrico, tá? Então a capacitância só depende do isolante que está ali entre as placas, da área das placas, né? E da distância, tá? Ok? Cara, agora eu tenho uma equação que eu até tinha anotado aqui que eu acho bem interessante, ó. Nós temos uma equação, porque, e lembra-se, quando você tem um capacitor, ó, um capacitor de placas paralelas, tá? Então você tem uma carga, uma vai ficar carregada positivamente, que a gente vai entender agora, a outra vai ficar carregada negativamente, e entre as placas você vai ter um campo elétrico uniforme, cara. Ó. Então, entre as placas do capacitor, você terá um campo elétrico uniforme. Você pode ver que eu coloquei essas linhas de campo igualmente espaçadas, né? Porque é o campo elétrico uniforme. Então, quando você tiver mais linhas, presta atenção, quando você tiver uma quantidade de linhas bem próximas uma da outra, é porque você tem um campo elétrico mais intenso. Ó, tá? Ó, aqui você tem um campo elétrico mais intenso, tá? Quando você tem essas linhas mais afastadas, ó, vou colocar 3 linhas só. Agora, tá vendo aqui, ó? Agora você vai ter um campo elétrico menos intenso. Professor, então eu posso analisar o campo elétrico pelas linhas? Sim. Se você tiver uma quantidade de linhas, elas estiverem mais próximas, você fala mais campo elétrico. Quando elas estiverem mais afastadas, menos campo elétrico. E se elas estiverem igualmente espaçadas, você tem um campo elétrico uniforme. É o que a gente representa nessas placas aqui, tá? Olha só, então um capacitor são 2 placas paralelas chamadas de armaduras, e entre as placas existe um campo elétrico uniforme. Não esqueçam disso. Entre as placas do capacitor, o campo elétrico ele vai ser constante. Pronto. Tá? Então, vou montar uma relação aqui para vocês pelo seguinte. Como é que calcula o campo elétrico de uma placa, de um capacitor, cara? Eu não posso usar campo elétrico como kq sobre d quadrado. E nem não posso usar aquela lá. Tá? Por que eu não posso usar kq sobre d quadrado? Porque ali é só cargas pontuais. Lembra lá? Lei de Coulomb? Aqui eu tenho uma placa carregada. Então tem uma relaçãozinha que eu posso montar assim. O que eu já conheço? Que o U é igual a E vezes D. Às vezes o cara coloca U e às vezes ele coloca simplesmente um V. Tá? Eu sei que agora que o meu Q é igual a C vezes U. E eu sei também que o C
é E A sobre D. Não é isso? Então, tem essa relaçãozinha aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó. Que vamos montar uma relação entre os três. Então, a gente pode fazer assim, ó, quer ver? Que se U é igual a E vezes D, né? Deixa eu só pensar aqui, vamos montar uma equação aqui. Quero chegar numa relação de campo elétrico para vocês. Né? Q é igual a C vezes U. Vamos colocar assim então, peraí. U é igual a E vezes D. Então, podemos colocar assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que o Q vai ser igual ao C vezes U, né? E vocês concordam que U é igual a E vezes D? Então, vamos colocar que o Q é C que multiplica E vezes D. Pronto. Tá? Então, eu juntei essas duas equações aqui. Mas eu sei também que o meu C, que é a minha capacitância, é EA sobre D. Então, vamos fazer assim, ó. Então, meu Q é igual ao C. Quem que é C? EA sobre D, ó, vezes E vezes D, tá? Ok? Agora, o que a gente pode fazer aqui, ó? Então, a gente pegou C igual a E vezes D. O C é AE sobre D, não é isso? Ok. Cancela o D. Vamos lá. Aí, ó, o que me sobrou aqui? Me sobrou aqui Q de carga, né? E vezes A vezes E. Pronto, ó. Tá? Agora eu vou trazer a carga lá para o outro lado. Eu vou colocar assim, ó. Que a carga pela área, ó, é o E vezes E, que é a permissividade vezes o campo elétrico. Cara, mas carga pela área é o sigma, que é lá do poder das pontas. Isso é carga sobre área. Então, você pode dizer que carga sobre área é o sigma dividido pelo epsilon, que é o isolante, te dá o campo elétrico. Ó. Cara, isso aqui, ó, te dá o campo elétrico. Tá vendo? Então, o campo elétrico aí vai ser o sigma pelo epsilon zero. Eu posso calcular o sigma através dessa equação aí, tá? Que é sigma é carga pela área, né? Então, eu posso ter uma relação que o meu campo elétrico seria o sigma, que é a carga dividido pela área. Isso aqui eu posso dizer que é o campo elétrico do capacitor, tá? Eu posso dizer isso aí agora, tá? Então, assim que eu vou calcular o campo elétrico, ok? Olha só. Próximo. Como é que se carrega um capacitor? Então, vamos entender agora qual é o processo de carregar um capacitor, tá? Olha só. Então, primeiro aqui eu tenho em cima eu tenho uma lâmpada, tá? Ó, ela tá aberta, o circuito aberto para cima. Aqui eu vou ter uma pilha, um terminal positivo e um terminal negativo. Poderia representar assim, ó. Maior potencial, menor potencial, ó. Tá? Aqui eu tenho um capacitor, duas placas paralelas, tá? E nós vamos carregar esse capacitor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar, ó. Vamos fazer uma ligação aqui, ó. Quando você faz essa ligação, tá, turma, o que vai acontecer? Vem elétrons dessa placa, ó, tá? Se ela perde elétrons, ela fica carregada positivamente, tá? E o gerador manda elétrons para essa outra aqui, ó. Ela é bombardeada assim, ó. Ó. Tá? Você está carregando um capacitor, cara. Uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, guardem sempre o seguinte. Entre as armaduras do capacitor, entre as armaduras, tá? Existe o isolante para impedir que a carga passe de uma placa para outra. Eu preciso guardar essas cargas. Então, você vai colocar um isolante aqui no meio,
que você vai impedir que uma carga negativa passe para outra placa. Você vai impedir isso aqui, ó. Se aqui está tudo negativo, ó, e aqui está tudo positivo, então você vai impedir que esse elétron aqui passe para cá, ó. Porque se isso acontecer, você queimou o capacitor. Entendeu? Então não pode, anota aí, não passa corrente pelo capacitor. Tá? Não existe, não passa corrente pelo capacitor. Existe uma corrente, ó, não estou falando de sentido real convencional, eu estou mostrando o elétron se deslocando. Ó. O elétron vem para cá, que seria o sentido real, né? Tá? Então você tem instantaneamente uma corrente elétrica aqui, daqui para cá. Tá? Instantaneamente. Porque o capacitor, ele deixa o circuito aberto. Então, nesses terminais do capacitor, instantaneamente, surge uma corrente. Tá? Então, ela faz assim, ó, instantâneo e parou. Tá? Carregou o capacitor. Tá? Então, para o elétron passar da placa do capacitor para o gerador, tem que ter uma diferença de potencial. Tá? Então, quer dizer, para o elétron fazer esse caminho aqui, ó, de início, ó, e chegar aqui, de início tem que ter uma diferença de potencial entre a placa do gerador e do capacitor do gerador. Porque a diferença de potencial é que provoca o movimento de elétrons. Então, enquanto tiver a diferença de potencial entre as placas do capacitor e o gerador, vai existir essa corrente aí. Vai ser muito rápido. Então, a placa do capacitor vai de 0 até a voltagem do gerador. Por exemplo, assim, ó, se essa pilha tivesse 12 volts, o que ia acontecer? Você ia carregando o capacitor até ele chegar aos 12 volts. Pronto. Porque aí quando chegar, quando essas armaduras tiverem o mesmo potencial do gerador, aí essa corrente cessa. Aí você não tem mais movimento de elétrons. Porque só existe movimento de elétrons se você tiver diferença de potencial. Então, professor, é o seguinte, de início você tinha uma diferença de potencial sim, porque ele estava descarregado. Ele não tinha carga, entendeu? Aí quando você colocou o gerador, você provocou uma diferença de potencial e as cargas se deslocaram. Aí essa placa foi acumulando carga, né? Aí o potencial dela foi aumentando até equilibrar o potencial do gerador. Aí para o movimento dos elétrons, certo? Aí o que você vai fazer? Aí você vem aqui, olha só. Ó. Abre a chave aqui, pronto, tá? Posso tirar o gerador. Aí essas placas aqui, elas ficaram carregadas, tá? As placas, elas estão carregadas. Aquelas placas ali, elas estão cheias de cargas. Agora eu vou apagar, ó. Aquelas placas, depois que a gente fez a ligação, ó, acabou o movimento de elétrons, acabou. Ó, não temos mais movimento de elétrons. Ela está com o mesmo potencial do gerador, carregado por uma placa de carga negativa e a outra cheia de carga positiva. Toda vez que eu falar carga do capacitor, eu cito a carga de uma placa, tá? Representa a carga do capacitor. Pronto. Vocês entenderam? Porque se eu tiver carregado essas placas se ela pudesse passar de uma placa para outra, aí você não teria como acumular essa energia. Então as cargas estão ali acumuladas, cara. Então, na verdade, quando vai surgindo positivo de um lado e negativo do outro, gera um campo elétrico do positivo para o negativo. E aí o que acontece? Geralmente você coloca o vácuo ali, coloca o ar. Mas se você começar a acumular de carga de um lado e carga do outro, o campo elétrico vai começar a ficar mais intenso, ele vai vencer a rigidez elétrica do meio e ele passa a ser um condutor de eletricidade. Entendeu? Então é bom você colocar um bom condutor, porque quando as placas estão sendo carregadas, o campo elétrico começa a aumentar. Então a tendência daquele corpo que é um isolante é passar a ser um condutor. Então, na verdade, o isolante ali, ele enfraquece o campo elétrico. Essa é a finalidade dele, deixar um campo elétrico mais fraco, para você poder acumular mais carga. Joia? Então, guardou. Capacitor também conhecido como condensador. Professor, mas o gerador e o capacitor,
O gerador também não tem energia armazenada? Tem. Só que o capacitor, ele desloca energia e entre as placas é uma indução magnética, eletrostática, perdão, né? O gerador, ele pega a carga, quando ele passa pelo gerador, ele realiza um trabalho sobre essa carga através de energia química e joga o elétron de volta. Entendeu? Então, o gerador, na verdade, ele transforma energia química em energia elétrica. Tá? E o que acontece num geradorzinho, uma bateria dessa? Ela vai jogando a energia de pouco. Tá? Mas o capacitor não, cara. O capacitor, tipo o flash de uma máquina. Você libera essa energia num pau só. A intensidade é muito grande. Tá? Então eles são diferentes. Capacitor e gerador, eles agem até parecidos, mas eles não são iguais. Tá? Pronto, aquela energia está toda armazenada. Tá? O que você vai fazer? Você vai fazer assim. Ó. Agora eu vou ligar aqui, ó, a lâmpadazinha aqui. Ó. Pronto. Então liguei a lâmpadazinha aqui. E eu ligo a lâmpadazinha aqui. Ó, liguei uma chavezinha aqui. Ó. Pronto. Pronto. Não pode passar entre as placas. O que vai acontecer com os elétrons? Os elétrons vão fazer aqui, ó. Eles vão vir por aqui, ó. Ó. Passa na lâmpada, ó. Dissipa a energia, ó. E neutraliza a placa, ó. Pronto. Descarregou o capacitor. Entendeu? Então é essa a função. Você joga ele no gerador, ele carrega, você guarda essa energia, depois você liga ela num circuito. Aí ela libera essa energia. Tá? Então você armazenou energia. Então você tem energia armazenada ali, ó, nas placas do gerador. Ok? Olha só. Entendido, turma? Então você vai colocar sempre Então, lembra assim, que esse capacitor, esse aqui eu não posso esquecer não, ele vai depender somente do isolante, da área entre as placas, das placas e da distância. Lembrando que essa área é de uma placa só. Tá? Essa distância entre eles aqui, ó. Tá vendo? Ok? Olha lá. Quero alterar o capacitor, altera o isolante, altera a área ou altera a distância. Joinha? Isso é que você representa num capacitor, que no caso a gente considera o capacitor de placas paralelas, esse que a gente estuda. Ok? Então vamos lá. A energia do capacitor, tá? Ó, é só você pegar. Eu sei do gráfico Q vezes U ou Q vezes V, que você tem aí duas grandezas diretamente proporcionais, tá vendo? Né? Por quê? Você pega um capacitor, você vai aumentando a voltagem, vai aumentando a quantidade de carga, ó, na mesma proporção. Se você tiver V, ó, potencial V, você tem uma certa quantidade de carga aqui. Se você dobrar o teu potencial, coloquei o gerador do dobro de potencial, você dobrou a carga. Se você aumentar o teu potencial em 3 vezes, a tua carga aumenta a carga aumenta em 3 vezes também. Professor, e o capacitor? Se for o mesmo capacitor, não vai alterar a capacitância, cara. Você vai aumentando a voltagem para ele armazenando carga. Aqui eu não altero a capacitância, não é? Por quê? Porque C é igual a Q sobre V. E o C depende do isolante, depende da área entre as placas e depende da distância entre eles. Aqui no gráfico, você só está aumentando a voltagem. Volts, 2 volts, 3 volts, você vai aumentando a quantidade de carga, tá? Mas só que você não alterou a capacitância. Importante para a gente isso. Se eu pegar agora, ó, e calcular a área disso, ó, vou pegar uma cor aqui vermelha, e eu calcular a área desse gráfico, ó, aí você vai ter energia, tá? Então a energia armazenada por um capacitor seria essa área aí. E qual que é a área? A área de um triângulo, né?
base vezes altura sobre 2. Q vezes V dividido por 2. Pronto. Essa é a equação de energia. Tá? Q vezes V sobre 2. Lembrando também que o Q, você pode dizer que é C vezes V, né? Então, você pode dizer que é C vezes V dividido por 2. Então, C vezes V ao quadrado dividido por 2. Pode ser assim. Lembrando que esse V pode ser o U também, tá? Tá? O potencial ou diferença de potencial, depende do autor, tá? Então, a energia armazenada do capacitor é só essa área entre Q e V, tá? Que seria a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Energia sempre dada em J de Joule. Mas para ser Joule, aqui tem que ser Coulomb e aqui tem que ser volts. Ok? Associação de capacitores, tá? Então, nós temos, turma, capacitores em paralelo, em série, tá? Toda vez que ela falar capacitores em paralelo, ó, aqui sempre você vai ter que ligar no geradorzinho, ó, tá? Então, sempre vai ter um geradorzinho aqui, ó. Uma placa positiva, negativa, aí do mesmo lado aqui fica positivo, 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 porque ele arranca os elétrons. E aqui é bombardeado de elétrons, ó, essa placa, tá? Toda vez que você falar em paralelos, você vai dizer que o V é constante, tá? Se você tem uma bateria aqui de 12 volts, esse capacitor vai ter 12 volts, esse vai ter 12 volts, esse aqui também vai ser 12 volts, tá? Então, se você tiver capacitores em série, o potencial é constante. Quando você tiver capacitor em série, ó, em série, a tua carga vai ser constante, tá? A tua carga total. Por exemplo, o que acontece aqui? Aqui vai ficar negativo, então, desse lado fica negativo, a outra placa fica positiva. Se ela ficou positiva, é porque aqui veio elétrons, o elétron é atraído pelo positivo. Se aqui está positivo, aqui ficou negativo. Essa placa fica positiva, que é igual a positiva daqui, ó, tá? Então, a quantidade de carga vai ser constante. Se aqui é menos Q, mais Q, menos Q, mais Q, mais, menos Q, mais Q. Tá? Então, toda vez que você tiver capacitores em série, a tua carga vai ser constante. Quando você tiver capacitores em paralelo, o teu potencial vai ser constante. Tá? Aí, como lá em eletricidade você tem associação de capacitores, né? Então, você tem também um capacitor equivalente. O que é o capacitor equivalente? Trocar todos esses capacitores por um só. E ele sozinho, ele representa todo o circuito. É como se eu tivesse várias forças aplicadas no corpo e eu trocar ela pela resultante, tá? Então, quando você tiver, qual é a capacitância equivalente? Quando ele estiver em série, é o contrário dos resistores. Quando eles estiverem em paralelo, você vai somar as capacitâncias de cada um. Ó, tá? Vou colocar aqui porque eu posso ter mais capacitores. Então, toda vez que eu tiver capacitores em paralelo, o meu C equivalente vai ser a soma das capacitâncias. Ó. Tá? Ok? Agora, quando ele estiver em série, você vai usar o paralelo lá dos resistores. Que aí você tem um termo geral que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância de 1, mais 1 sobre a capacitância de 2, mais 1 sobre a capacitância de 3, mais 1 sobre Cn, que eu posso ter mais capacitores, ó. Tá? Então, tenho mais capacitores aqui, ó. Professor, lá em capacitores eu aprendi que eu posso, quando eu tiver lá em resistores, 2 resistores, eu posso fazer o produto pela soma. Aqui eu também posso, tá? Se eu tiver somente 2 capacitores, ou trabalhar com eles 2 a 2, você pode usar o produto pela soma dos dois. Ó, né? Quando você estiver trabalhando 2 a 2.
E se for, professor, se forem todos iguais, aí a capacitância equivalente vai ser a capacitância dividido pelo número de capacitores iguais. Tá? Aqui você inverteu. Lá em resistores, em série você vai somar as resistências. Em paralelo você usa o produto pela soma. Geralmente o aluno está mais acostumado com os resistores. Então lembra que quando você for trabalhar com capacitores, você inverte a regra. Tá? Então quando eles estiverem associados em paralelo, o teu potencial é constante, tua capacitância é a soma das capacitâncias. Quando você tiver em série, a tua carga é constante, né? E você vai usar o termo geral, 1 sobre C equivalente, 1 C1, C2, C3, produto pela soma ou C sobre N se eles forem iguais, tá? Cada capacitor, quando você pegar cada capacitor, ele sempre vai ter uma capacitância, uma quantidade de carga e um potencial no capacitor, tá? Quando você tiver em série, o potencial total que vem lá do gerador é a soma dos potenciais de cada capacitor, tá? Ó, por exemplo, se eu tenho uma bateria aqui de 12 volts, tá? Abastecendo 3 capacitores. Então, quer dizer, se eu somar o volts do primeiro, mais o volts do segundo, mais o volts do terceiro, vai ter que dar os 12 volts. Já em paralelo, não. Paralelo, os volts são iguais, ó. Tá? A carga total do paralelo, você vai somar as cargas, ó. Se eu quero a carga total, é só somar todas as cargas dos capacitores. Já em série, a carga total é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Qn. Tá? Pessoal, guarde essas regras aí. Essas regras são extremamente importantes para a gente, tá? Ok? Olha lá, vamos lá. Então, coloquei um exemplozinho aqui, só para a gente dar uma analisada aqui. Deixa eu ver se eu coloquei as questões. Não vai dar tempo, mas vamos ver. Vamos lá. Na verdade, eu vou fazer essa aí depois. Eu vou fazer primeiro, vou responder essa da apostila, página 73, tá? Tá lá na apostila 3, ok? Capacitores são elementos de circuito destinados ao quê? Armazenar energia elétrica, armazenar cargas elétricas, não é isso? Então, não precisamos nem perder muito tempo nisso, armazenar energia elétrica. Tá? Ok? Primeiro, alternativa D. Você não armazena corrente, corrente é elétrica em movimento. Como é que você vai armazenar elétrico em movimento? É igual falar para você, você não armazena energia cinética. Né? Se a energia é potencial, porque energia cinética, energia de movimento depende de referencial. Tá? Ok? Então, no 2, a eletrostática estuda a interação de cargas em repouso, né? Lembrando que é eletrostática em repouso, eletrodinâmica são as cargas em movimento. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais contrários? Correto, né? Lembra lá? Atrita lá a seda e a régua. Lembra? Materiais diferentes, porque da série triboelétrica, né? Um tem a afinidade de ganhar elétron, outro de perder. Atritos 2, vamos supor que primeiro a seda estava em neutra, se ela neutra ela estava positivo, mesmo positivo e mesmo negativo, inicialmente neutra. Mas quando você atrita, vamos supor que ela perca elétrons. Então, passa elétrons para cá. Então, o pente ou a régua, que inicialmente estava neutra, agora está com excesso de carga negativa. E quem perde elétron fica com excesso de carga o quê? Positiva, né? Então, quer dizer, se a régua ficou com excesso de cargas negativa, ela ficou eletrizada negativamente. E se a seda ficou com excesso de carga positiva, ela fica eletrizada positivamente, né? Então, sinais contrários. O campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo, correto, né? Se você pegar o campo elétrico, lembra lá? No interior, ele vale quanto? Zero. E o potencial elétrico no interior de um condutor em equilíbrio, ele é o quê? Constante. Tá? Ok? Então, ele é nulo? Correto.
O capacitor é um componente cuja função é armazenar carga elétrica. Correto. Então, todas são verdadeiras. Lembrando que a capacitância depende do dielétrico, que é o isolante, da área das armaduras e da distância. Diretamente proporcional ao dielétrico e à área, inversamente proporcional à distância. Ok? Se eu quero alterar a capacitância, mexa no dielétrico, mexa na área dos capacitores ou mexa na distância entre as placas. Questão de número 3. Se você dobrar a carga acumulada de um capacitor, aí eu pergunto para vocês, o que acontece com a capacitância se você dobrar a carga? Nada. A capacitância não se altera, porque não mexeu no isolante, não mexeu na área do capacitor e nem na distância entre as placas. Aí Q é igual a C vezes V, onde a minha capacitância não foi mexida, ela é uma constante, então Q sobre V me dá uma constante, grandezas diretamente proporcionais. Se você dobra a carga, você dobra o volts de energia, né? O volts, né? O volts, você dobra o coulomb e você dobra o volts, né? Então, o que vai acontecer com a diferença de potencial, que é o volts, irá dobrar também. Também multiplica por 2. Tá? Joia? Então, vamos lá. Próximo. E a gente vai terminar aqui, tá? Olha só. E aí, na próxima, que eu vou fazer mais exercícios com associação de capacitores. Ok? Então, vamos lá. Então, ele diz, um capacitor de placas planas e paralelas está ligado a uma bateria. Eu vou esquematizar para vocês. Capacitor de placas paralelas gera entre eles um campo elétrico uniforme, né? Lembra? Não esqueçam disso. Vou ligar ele nos terminais de uma bateria, um polo negativo, um polo positivo. Lembrando que os capacitores, eles têm as placas do mesmo tamanho, né? Ok? Vou colocar aqui. Ele falou que essa bateria tem 12 volts. Então, quando você carregar esse capacitor, ele também irá ficar com 12 volts, que de início ele não está carregado, né? Então, eu tenho o V ou o U, né? 12 volts, que mais? A área das placas, né? Lembra que aqui você tem uma área, ó. Lembra que tem uma areazinha, ó. Você tem uma área das placas, né? E ele fala que essa área aqui, ó, dessa armadura, vale quanto? 0,01 metro quadrado, ou 10 a menos 2 metros quadrados. A distância entre as placas vale quanto? 5 milímetros. Milha é 10 a menos 3. Então, a distância, que é essa distânciazinha aqui, ó, distância entre as placas, essa distância é 5 milha é 10 a menos 3, 5 vezes 10 a menos 3 metro, né? Supõe que o campo elétrico seja uniforme em toda a região da placa, né? Um campo elétrico uniforme. Considere um ponto sobre a placa A e um ponto B localizado a 2 milímetros. Agora eu vou fazer uma vista frontal. Ele falou assim, ó, um ponto A sobre a placa, né? Positiva ou negativa? Considera um ponto A sobre a placa positiva, né? Aqui é a placa negativa, e um ponto B a 2 milímetros, né? Vamos supor que aqui 2 milímetros é 2 vezes 10 a menos 3 metros. Ó, aqui você tem um ponto B. E lembrando que a distância entre as placas é de 5 milímetros. 5 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Foi isso que ele pediu para a gente considerar. E que a permissividade elétrica, que é o
que é o isolante, né? Está ligado ao isolante. 9 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Professor, isso aí é o isolante, está ligado toda vez que ele fala permissividade elétrica, é aproximadamente 9 vezes 10 a menos 12, o vácuo, ele considera o vácuo aí no meio. Tá? Quando você coloca algum isolante no meio, ele é proporcional, é uma relação com esse valor. Se eu colocar um isolante 2 vezes maior, seria 2 vezes esse valor. 3 vezes maior, 3 vezes esse valor. Tá? E aí, primeiro ele pergunta qual é a capacitância em pico, né? Eu sei que a capacitância é E A sobre D. Quanto vale o pico, hein? Professor, esse Pzinho aqui, ó, que está aqui, esse pico, ele vale 10, o pico, né? Não é um rho, né? O pico vale 10 a menos 12, né? Isso. 10 elevado a menos 12. Esse prefixo, que é o pico, tá? Então, o E, eu tenho E. O E eu tenho 9 vezes 10 a menos 12. A área é a área que ele dá, que é a área da placa. 0,01 metro quadrado é 10 a menos 2 metros, dividido pela distância entre as placas, que é 5 vezes 10 a menos 3, tá? Eu já calculei isso aqui, daria 1,8 vezes 10 a menos 11, tá? Ou 18 vezes 10 a menos 12. Tá? Ó. É farad. Na verdade, deu 1,8 vezes 10 a menos 11. Eu transformei por 10 a menos 12. Por quê? Porque o pico é 10 a menos 12. Então, ficaria 18 pico farad. Tá? Então, deu 1,8 vezes 10 a menos 11. Essa conta aqui. Aí eu transformei para 18 vezes 10 a menos 12. Que corresponde a 18 picofarad, deixando a primeira afirmação verdadeira. Tá? Ok? A segunda. Aqui não é A, né? 0,1. Então, 0,1, 0,2. A carga acumulada. Tudo bem, agora eu vou pegar Q é igual a CV, ou C vezes U. O C é 1,8 vezes 10 a menos 11, que é o 18 vezes 10 a menos 12, vezes o volts, né? Qual que é o volts que ele deu aí? Ele deu volts. 12 volts, né? Que é a voltagem do gerador, né? Vezes 12. Isso aqui vai dar 21,6 vezes 10 a menos 11, tá? Ou 0,216 vezes 10, 21,6 vezes 10 a menos 11, ou 0,216 vezes 10 a menos 9. Professor, você está deixando como menos 9 por quê? Porque a resposta ao nano. Nano corresponde a 10, anote aí, a menos 9, né? Então, qual que é esse valor aqui que ele deu? 0,6, né? E não dá esse valor, dá 0,216 nanocoulomb, tá? A carga. Aí você pode substituir esse 10 a menos 9 pelo nano, deixando a segunda como falsa. Ok? 0,4. O modo campo elétrico... a DDP entre os pontos A e B. Ele quer a DDP só entre esses pontos aqui, entre A e B, tá? Olha o jeito que eu vou fazer. Como eu sei que um capacitor, você vai ter um campo elétrico constante, ó. Tá? Professor, sempre. Toda vez que o cara falar capacitor, são duas placas paralelas, né? Numa distância qualquer. E duas placas paralelas, elas geram um campo elétrico uniforme, tá? Então, toda vez que falar em capacitor, você vai lembrar que o campo elétrico é constante, tá? Aí você tem essa equação que a diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância. Então, eu posso dizer que vou isolar a minha constante, que é o meu campo, que U sobre D me dá uma constante, que é o meu campo elétrico. Então, disso eu aprendi lá no começo do ano,
que o 1 sobre D1, isso vai ser igual ao 2 sobre D2, não é isso? Aí, professor, mas como é que você vai fazer isso? Eu sei que entre as placas você tem 12 volts com uma distância de 5 milímetros. Então, eu posso colocar assim, ó, o 1, então vou pôr 12 volts numa distância de 5 milímetros. Ó, né? Qual é o volts quando a distância for 2 milímetros? Pronto. Tá? Eu posso cancelar o milímetro. Então, isso aqui, ó, posso dizer, passo 2 multiplicando. Então, o entre AB, ó, vai ser igual o AB 2 vezes o 12 dividido por 5. Professor, esse AB seria o quê? A distância entre os pontos A e B, que é de 2 milímetros, que vai me dar uma distância de 4, uma diferença de potencial de 4,8 volts. Vamos ver quanto ele marcou aqui, que a distância, isso, entre, que é o potencial entre os dois, é de 4 volts, correto? Tá? Olha. Tá? Então, eu parti do princípio que entre as placas você tem um campo elétrico uniforme. Aí eu sei que o sobre D me dá uma constante, eu reescrevi isso, quando a razão é uma constante, o 1D1 é igual ao 2D2. Peguei que a distância entre as placas é de 5 vezes 10 a menos 3 para 12 volts. Para 2 vezes 10 a menos 3, x volts, uma regra de 3. Tá? Então, 0,4 verdadeiro. 0,8. O que nós temos? O módulo campo elétrico entre as placas. Joia. U é igual a E vezes D. Então, o campo elétrico entre as placas é pegar a diferença de potencial entre as placas, dividir pela distância entre as placas. A diferença de potencial é 12 volts e a distância entre as plaquinhas são 5 vezes 10 a menos 3 milímetros, né? Então, vai me dar aqui 2.400, certo? Volts por metro. Então, o campo elétrico, além de ser newtons por coulomb, eu posso dizer que campo elétrico, a unidade é volts por metro também, tá? E aí ele falou que é quanto? 1.400. Então, é falsa o 0,8. E o 16, desprezando a força gravitacional entre as placas, se você colocar uma carga positiva entre as placas, ela vai ser acelerada em direção à placa negativa? Com certeza, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu montar aqui para não ficar tão poluidinho, tá? Olha só. Se você tem duas placas, essa primeira placa, que a gente considerou positiva, que é o 16, né? Ó. E essa é negativa. E você colocar no ponto B uma carga positiva, ela vai se deslocar para a direita. Porque esse positivo repele e esse negativo atrai. Então, ela vai deslocar da placa positiva para a placa negativa. Então, ela vai deslocar do maior potencial para o menor potencial. E o que ele fala? Desprezando a força, ela será acelerada em direção à placa negativa. Então, 16 também é verdadeiro, tá? Ok? Ó, 16, verdadeiro. Tá? Então, o verdadeiro é 1, 4 e 16, né? Turma, então, é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Isso. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Turma, então é o seguinte, voltando aqui, tá? Então, exemplo. Minha próxima aula vai ser só sobre associação. Guardem isso aí para a gente, para a próxima aula. Capacitores em paralelo, potencial é constante, a capacitância é a soma das capacitâncias, tá? A capacitância total, e aí o Q total é a soma das cargas. Quando você tiver capacitores em série, a carga vai ser a mesma em todos. Aí você tem essas regrinhas, né? 1 sobre C, um C1, C2, ou produto pela soma, ou C sobre N, se forem capacitores iguais, tá? Professor, como assim capacitores iguais?
999. 9 dividido por 3. Tá? E o potencial, quando eles estão em série, é somar os potenciais de todos, dar o potencial do gerador. Ok? A energia do capacitor é só você calcular a área de QU ou QV, que seria um triângulo, Q vezes V sobre 2, ou C vezes U ao quadrado sobre 2. Energia dada em Joule. Carregando um capacitor, lembra? Ele usa o gerador vai bombear a carga, tirou do positivo, mandou, certo? Armazenou, desliga o gerador, ok? Desligou o gerador, aí depois você liga numa lâmpada, se você quiser usar. Aí ela passa pela lâmpada e descarrega o capacitor. Não passa carga pelo capacitor. Essa é a função do isolante. Se passar carga pelo capacitor, você diz queimou o capacitor. Como que se altera o capacitor? Mexe no isolante, ou mexe na área, ou mexe na distância. Ok? Olha lá. E aí, capacitância é uma relação entre QV, tá? Sendo C uma constante, carga e potencial, ou U, são grandezas diretamente proporcionais. Gente, até a nossa próxima aula. Até mais.